Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre os óleos essenciais e o autismo, que é um assunto tão importante de ser falado, de ser divulgado, porque você ter os óleos essenciais como seus aliados para poder cuidar não só das crianças, mas dos adultos que possuem o espectro autista é muito importante, é muito válido, e eu tenho a alegria e o prazer de trazer aqui a Verônica Starling, a minha amiga, líder do Terra, e mãe do Francisco, essa lindeza, que vai poder contar para a gente o quanto os óleos essenciais no dia a dia dela ajudam a amenizar, a cuidar de todos os sentimentos que afloram nos casos das crianças autistas também. Por que eu falo também, Vê? Porque eu tenho, inclusive cuido de uma mãe que o filho dela é adulto e também possui o espectro autista. Então, às vezes, a gente fica, né, só falando da questão de crianças. Não, os adultos também podem utilizar os óleos essenciais e vão ter os mesmos efeitos e, quem sabe, até melhores efeitos utilizando os óleos essenciais. Porque, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, achando que só criança pode usar, que só aquela pessoa que está iniciando, que está aprendendo, pode usar os óleos essenciais. A Clau aqui está falando, né, da irmã dela, que tem um filho autista que já é adulto e que já utiliza os óleos essenciais. Então, Vê, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no nosso papo, que a gente está falando de criança, mas nada impede que você utilize também nos adultos, né, Vê? Se apresente, conte um pouquinho como que você começou a usar os óleos essenciais no Francisco. Então, isso só pegando nesse gancho, e eu venho lembrar também da importância da família usar, né, não só seja criança, adolescente, Sensacional. adulto, o apoio para quem cuida, né, importante quem cuida estar cuidado de alguma forma, ser cuidado de alguma forma. E existem famílias de vários formatos, né, casais com filhos, casal com filho único, né, que geralmente quando o primeiro filho, né, tá no espectro autista, a chance, né, estatisticamente do próximo também vir, né, a estar no espectro é grande, então muitas famílias já interrompem ali como um filho único. E a gente rompeu isso, a gente tem o Francisco, meu nome é Verônica Starling, eu tenho 2 filhos, o Francisco de 10 anos, que está no espectro autista, a gente descobriu quando ele tinha 2 anos e meio, e a Rosa de 6 anos. E os 2 são fofos, cada um a seu jeito, um caladinho, a outra tagarelinha. E assim, e os desafios da maternidade mesmo, né, como toda maternidade, não gosto, quando considerar que você é especial, filhos especiais são só dados para pais especiais. Eu acho que o pai e a mãe se formam com o filho, né, e seja típico, neurotípico ou não. Então é um aprendizado diário. No caso do autismo, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então ninguém sabe ao certo se qual parcela que é genética, qual parcela que é ambiental, pode ser, tem tantas teorias que podem, a criança pode ter uma tendência a uma intoxicação, pode ser as podas neurais, mil possibilidades, mas ninguém sabe ao certo falar: "Olha, é isso que acontece". Ou, se você fizer isso, isso e isso, vai dar certo. Ele vai, né, no meu caso, vai voltar a falar, ele vai se desenvolver e tal. Não existe. O mesmo terapeuta pega, acha ótimo, vai dar tudo certo, e passa um ano e nada acontece. Então, a gente já passou por vários tipos de terapias, de
tratamentos biomédicos, e eu nunca fui muito fã de remédio, sabe, Fê? Uhum. O Francisco é um menino tranquilo, ele é ativo, mas ele não chega a ser agitado, destruidor. Então eu falei: "Não vou dar um remédio psiquiátrico para esse menino". Essa foi Vê, o nosso caminho, né. isso, essa é uma pergunta também que eu coloquei aqui para poder te fazer, e é uma questão que eu escuto quando mães de crianças autistas vêm querer saber sobre os óleos, utilizar os óleos essenciais. Na maioria das vezes, hoje em dia, os médicos eles estão indicando medicação a partir de 5 anos, de 6 anos, e são De 2 ou medicações 3, 2 ou fortes, né? 3. 2 ou É, 3. é. Já logo no início. Isso, assim, que são remédios que tendem, que fala que é para dar atenção, que é para ajudar a dormir, que é uma das questões do Francisco, sempre foi muito essa, uma dificuldade de dormir, e, e essa coisa da atenção, eles são, assim, São dispersos, né, Vê? não, tem uns que têm hiperfoco, são, assim, como toda criança neurotípica, eu falo, existem vários tipos, tanto que a gente chama de espectro. Então, tem crianças que têm casos mais leves, mas que têm algumas desordens, ou na comunicação, na interação, e outros mais severos, que aí realmente tudo é mais difícil, mais complicado. Isso é Mas uma tem. coisa importante de falar aqui, É, Vê, que as dicas que a gente vai dar aqui, a gente não quer generalizar. A gente quer que vocês entendam que existem óleos para várias situações, para vários tipos de autismo, e que aí você, né, vai entrar em contato com o seu consultor ou com a gente, e dentro daquela situação que seu filho vive, a gente vai escolher os óleos essenciais de acordo com as necessidades da criança, do adulto. Então, não generalize o que nós vamos fazer aqui. Por quê? O que nós vamos falar de dicas, porque vai depender de cada um, né, Vê? eu vou estar contando a minha experiência, né, o que funcionou aqui em casa, e alguns óleos que são amplamente indicados. Então, né, então aqui em casa, quando chegaram os óleos, né, a Polly, né, minha prima, falou: "Verônica, experimenta os óleos e tal". E a gente estava fazendo outras terapias na época, e tudo no autismo é muito, como se diz? Tudo é um investimento. Então, assim, médico é muito caro, as terapias que precisa são várias, então é difícil você, sei lá, pagar 2 fonos, 2 TOs, 2 pedagogas, então às vezes a família consegue pagar uma só. Então tem assim, é um mundo, é uma necessidade muito grande de estímulos, né, eles devem estar sendo mais estimulados, além da escola, além de um esporte. E além do social, né, da socialização, a gente sempre preocupou muito com isso, assim, de ir ao cinema, teatro, circo, festinha de criança, mesmo quando às vezes era difícil por causa do barulho. E chegaram esses olhos e a Polly falou: "Eu encontrei pessoas na convenção e que falaram, uma avó falou, uma outra mãe falou, tanto que os olhos têm ajudado". E aí a gente começou a usar o frankincense, a copaíba, foram os primeiros que a gente introduziu, e são os primeiros que eu indico, para toda a família, para se começar. Aí tem várias formas, uma gotinha na cabeça, ou massagem, uma diluição, massagem na coluna, tudo até a criança também se adaptar. O Francisco é um dos que não gosta muito de cheiro, então se eu chego com a mãozinha perto do nariz dele, ele não gosta. Mas aí eu faço uma massagem na coluna, na sola dos pés. Então tem outros recursos, tem vários recursos. Já tem criança que adora ficar com um bichinho na mão, alguma coisa, então vai ficar ali cheirando. Vê, Então, você usa quantas vezes por dia o frankincense, por exemplo? o Francisco já tem 10 anos, então eu uso, comecei com ele de forma tópica, hoje eu uso também por ingestão. Hoje eu ponho na cápsulazinha e ele toma 2 vezes ao dia, frankincense, copaíba, hoje ele toma o DDR.
Depois chegou um outro, que é o Turmeric, que o Francisco, uma das questões sérias do Francisco era um intestino atrapalhado, a vida inteira, desde bebê. Então, a gente sempre fez dieta, desde que a gente descobriu, né, algo parecido, que algo estava indo errado com o intestino dele, mesmo antes do autismo. A gente cortou leite, cortou glúten, e depois a gente descobriu que no autismo é uma recomendação costumeira, por eles terem um intestino, uma tendência a ter um intestino mais inflamado. Então, a copaíba é maravilhosa para esse aspecto. E a gente descobriu o turmeric também, que é um outro, que é a cúrcuma, né, que é um poderoso anti-inflamatório também. E depois do uso desses, por alguns meses, a gente teve, aos 9 anos de idade, a conquista dele conseguir, primeiro, ter o foco e a paciência de sentar num vaso e conseguir realmente não ter mais um intestino desarranjado. Então, antes disso, uma das coisas que consumia meu tempo e minha energia eram cuequinhas sujinhas durante o dia. O xixi, com 2, 3 anos de idade, ele já foi independente, mas essa questão aí era muito séria. Então, foi uma grande conquista, foi uma das maiores conquistas que a gente teve. E as terapeutas, e as pessoas que convivem com ele, perceber ele mais atento, a compreensão, porque o Francisco é muito inteligente, a maioria das crianças são muito inteligentes, apesar dele não ser verbal, ele, assim, pega um computador, pega um celular, o que interessa para ele é rapidinho. Na época que era DVD, ele virava o DVD novinho, com 4 anos de idade, e ele já sabia se era Madagascar ou Nemo no Pirata, que estava escrito assim. Eu falava com ele, ai, Francisco, põe aí o Nemo, meu filho, muda de disquinho. Ele pegava o disquinho, às vezes a mídia era preta, escrito de preto. Ele fazia assim contra a luz para conseguir ler. Então a gente foi descobrindo assim que existia uma atenção, mas para algumas coisas essa atenção era dispersa. Então os óleos essenciais trouxe isso também, um foco maior, um centramento. Aí nisso a gente sempre usou muito também o vetiver, nessas massagens, antes de ir para a terapia. O DDR Prime também é um que a gente usa aqui em casa, tanto em massagem quanto em cápsula. Aí eu fico meio que variando, às vezes eu dou uma cápsula com a copaíba, o frankincense e o turmeric, no outro momento eu dou o DDR, e faço também uns blendzinhos, e, por exemplo, tem um aqui que está no vidrinho do frankincense, que aqui tem DDR, tem vetiver, tem o frankincense, tem a copaíba, e passo nele antes de ir para as terapias. Alguns do Kit Kids eu uso também, dependendo da necessidade, tipo Stead, ou eu uso Stead ou uso o próprio Balance, às vezes vai do que eu tenho na mão, assim. O Tinker é um também que eu gosto de usar antes de ir para a escola. Para dormir, eu faço uma misturinha, eu faço na mão mesmo, assim. Faço uma misturinha, uma massagenzinha no pé, deixo um difusor, sempre, toda noite ele dorme de difusor, com alguns óleos, e o sono dele melhorou demais. E na escola e nas terapias, eles falam, nossa, como ele está mais tranquilo, assim, de sentar, de permanecer sentado, que era uma coisa difícil para ele. Então, assim, são inúmeros os ganhos que eu tive, mesmo na pandemia, porque na pandemia ficou sem terapia, essa conquista mesmo do vaso foi na pandemia. Então, estava sem TO, estava sem os estímulos, né? Estava sem escola, e ele teve muitos ganhos. Então, o que a gente intensificou foi os óleos essenciais. E em mim também, porque meio a isso, eu falei, gente, eu tenho que cuidar de mim de alguma forma, que eu estava muito sem energia, sem dormir direito, mesmo as crianças dormindo, eu não dormia. Então, assim, hoje eu falo muito com os pais, principalmente com as mães, né, que geralmente são quem procuram a gente,
de e você? Você dorme bem? Seu filho dorme bem? Ah, dorme você. Muito comum, às vezes, ela falar que ela não dorme bem, ou não se alimenta bem, né? Ou está agitada, ou está ansiosa. Então, essa atenção aí com a gente também, porque isso também é transmitido para a criança ou para o adulto, né? Eles são muito sensíveis ao que está em volta. A gente acha que eles estão desligados, eu acho que não. Eu acho que eles estão muito, muito ligados, mas de outra forma, entende? Então, o ambiente é muito importante e eles respiram o ar que a gente respira. Então, se você está mais irritado, mais impaciente, mais cansado, você também vai ter menos, o seu estupim vai estar curtinho, o copo vai estar bem cheio, qualquer coisinha, né, que aconteça ali já vai ser muito. Então, é um cuidado que eu tenho, assim, de conversar com as pessoas disso, de como é que tá o cuidador também, sabe? Vou ver o seguinte, que eu achei ótimo o que você falou. Primeiro, as mães precisam se cuidar. É muito importante que elas tenham essa consciência. Não precisa utilizar muitos óleos durante o dia, mas eu tenho 2 óleos que eu sempre falo para elas terem em casa, que são óleos fáceis de usar e são óleos que você pode utilizar para uso contínuo. O primeiro é o gerânio, que para mim é um óleo que regula muito essa questão dos hormônios da mulher, faz com que a gente fique mais centrada e equilibra muito as nossas emoções. Às vezes a gente compra o gerânio muito para essa questão de TPM, às vezes algum problema nos órgãos da mulher, mas o gerânio, principalmente para as mães de crianças autistas, ele vai ser um aliado. Depois você me conta o que você acha, tá? Isso são as minhas experiências que eu tenho com as minhas mães, né? Que cuidam das crianças autistas. É o gerânio e o Iod Orange. Por quê? O Iod Orange, ele auxilia muito com que a gente fique menos irritado, que a gente pare mais antes de agir, cuida dessas questões de impulsos. Então, 2 óleos para mim essenciais são eles. E além deles, a gente pode falar do cananga, que é um óleo maravilhoso, que é lançamento, né, presente para quem ainda não fez o cadastro do Terra, que é o Ylang Ylang, mas que pelo fato dele ter mais beta-carofileno, ele vai relaxar, ele vai acalmar. Então, esses óleos são muito bons para a gente cuidar das mamães. Claro, gente, que tem outros, copaíba, lavanda. É bom a gente parar, pensar e ver quais são as nossas necessidades. Essas dicas são dicas de óleos que as mamães já usaram e que elas tiveram resultados muito bacanas e de controle emocional. Eu vejo muito que o que as mães buscam é esse controle mesmo, delas não conseguirem, às vezes, saber lidar por situações que, às vezes, a gente nunca passou, a gente nunca viu, é tudo muito novo. E, diante do novo, a gente fica com medo, a gente desequilibra, a gente, às vezes, quer fugir. Então, para tudo isso, os olhos podem ser esse suporte. Então, essa dica que você deu para as mamães se cuidarem é muito importante. E uma Não outra coisa só também, aqui tá o laranja, eu gosto muito de tomar ó, ele durante o dia. E outro que desses assim que eu falo que me salvou foi um deles foi o frankincenso sublingual e a olha, copaíba que eu também uso, que me trouxe realmente mais a vida. A bergamota, a bergamota é um óleo que me pôs para cima, assim, esses são os meus primeiros óleos, meus primeiros contatos. E uma misturinha similar a um Serenity, assim, que eu fiz, porque eu tinha vários óleos aqui à mão, e eu fiz e passei a dormir. Olha, quando eu passei a dormir, vou te falar que minha vida mudou. Eu te falo que eu devo ter ficado, sem brincadeira, assim,
sei lá, disso tudo aí, desses anos todos, eu não dormia mais, assim, não tinha um sono reparador. Dava de manhã, eu estava exausta. Menino acordando ou não, eu era aquele soldado pós-guerra, assim, de escutei um barulho, Você né? não conseguia relaxar. Não relaxava, demorava muito a dormir, e se eu acordava no meio da noite com um mini barulho, eu não dormia de novo. Então, minhas energias, assim, eu estava com energia super baixa. E o que que tinha nesse blend? Que tem ainda, assim, que fica lá no meu criadinho mudo, não me separo dele. Eu dou umas variadas, mas geralmente é ylang-ylang, camomila romana, um pouco de lavanda, laranja, às vezes a bergamota, eu vou mesclando. Você vai variando esses óleos. A manjerona, também é um outro que eu descobri, que eu gosto muito. Maravilhoso. É. Então, eu vou meio que brincando, e sempre um pouquinho do frankincense. Uhum. Então, às vezes ele está mais para camomila romana, às vezes ele está mais para o ylang-ylang, e fica ali, e eu falo assim, depois que eu passei a usar, eu falo, acho que eu nunca dormi tão bem na minha vida. Mesmo quando, às vezes, o menino acorda, eu volto a dormir. Olha que E, legal. e chegou uma fase, assim, que uma amiga médica minha ficou muito preocupada, falou, Verônica, você não dorme, você está num nível de estresse que na sua idade é perigoso, eu já passei dos 40. E aí ela me indicou alguns remédios e tal, ela é médica da família, nem com esses remédios eu não estava dormindo. Eu falei, gente, eu não posso tomar remédio forte, porque eu falei com ela, eu não posso dormir, também, pá, apagar e tomar um remédio. Se a menina acorda no meio da noite, eu não posso estar babando, caindo pela casa, eu tenho que estar relaxada, mas saudável, né? Sem Uhum. estar dopada. E Uhum. aí os olhos são perfeitos para isso, porque tanto para criança, ou para o adolescente, ou para o adulto que está no espectro autista, quanto para quem cuida dele, é uma solução natural. Então, não é que você não vai conseguir acordar, Isso. Aqui. você só vai entrar num estado de relaxamento muito bom. Você vai realmente dormir, serenar, repousar. E se acontecer de uma criança acordar, né, ou de acontecer qualquer situação, você vai acordar. Você não vai estar babando, né, assim, Uhum. e com aquela ressaca do outro dia que também me fazia muito mal. Aquela falta de energia do outro dia, de você estar ainda sobre o efeito do remédio, né, prolongado ali, que dava uma prostração. Aí minha vida mudou, voltei a fazer esporte, atividade física, comecei a trabalhar porque outra coisa, eu parei de trabalhar quando o Francisco nasceu tentando achar algo para criar meu filho e trabalhar, que o meu trabalho era muito estressante, era com informática. E às vezes eu trabalhava à noite, final de semana, hora de almoço. Então não era uma opção para se criar um filho, assim, não nos padrões que eu gostaria. E aí parei e nesses 2 anos aí pensei em algumas possibilidades, mas veio o diagnóstico. Aí eu virei motorista, né, coterapeuta, estudante do assunto. Então você vai para um lado para o outro e aí depois de 10 anos, depois de 9 anos, né, eu voltei a trabalhar com os óleos essenciais, porque eu encontrei algo que me dá uma possibilidade de eu estar em casa, perto deles, eu conseguir levar para terapia, buscar escola, clube, né, com esporte, alguma coisa, e ali e trabalhar, né? Tá ali respondendo cliente, conhecendo novas pessoas, então isso me mudou também muito, porque E a além maioria disso, das né, Vê, pessoas que eu levar os conheço óleos são mãe, essenciais é, o para as prazer de pessoas. levar, exatamente, e de conhecer novas pessoas, que eu estava muito isolada, meu marido chegava, eu era só problema, eu só tinha ele de adulto para conversar. E depois disso, assim, você não só ficar, né, só nesse assunto, digamos assim. É um assunto importante, as coisas acontecem, tem uma coisa ou outra que tem que comentar, mas minha vida não se resumiu só a ser mãe, que é uma coisa maravilhosa, que eu continuo sendo, e estou aqui dentro de casa, trabalho dentro de casa. Mas meu horizonte abriu. Então, isso trouxe uma leveza para mim, para eles também, para todo mundo, porque uma mãe, né, feliz ajuda o resto da família inteira, né? Com certeza. E Então, uma esse é coisa uma que você tranquilidade. falou,
que eu achei legal é o seguinte, o fato de você ter essa consciência, né, que as crianças precisam de você, que o Francisco precisa de você, e que você também faz esse trabalho de levar os óleos essenciais também para mães que vivem a mesma situação que você. E como é bom a gente ter esse propósito, essa missão de levar os óleos essenciais como um auxílio para aquela mãe que está angustiada, que está com medo, que está vivendo aquela situação nova. Então, isso tudo, os óleos essenciais trouxe, né? Trouxe esse suporte para os seus filhos, né? Porque não é só o Francisco que usa, a Rosa também usa, mas também cuidar das suas emoções e levar essa saúde emocional e física para as pessoas que vivem a mesma coisa que você, que estão ao seu lado. E quando que deu assim essa vontade de querer compartilhar os óleos? Ver. Quando eu vi, né, os benefícios no Quando você foi Francisco, vendo, né? e quando eu vi em mim também. Porque antes, por mais que os benefícios estavam nele ali, eu continuava sem energia, eu não dormia. Uma pessoa, eu falo assim, às vezes um dia pós-ressaca, né, pós-gandaia, você passa aquele domingo meio se arrastando, você imagina isso por anos, né? Por anos, uma privação de sono derruba imunidade, humor, ânimo, assim, aí o povo falava, não, você tem que fazer um exercício físico para você melhorar. Eu não tinha nem Como? força, né? Não tinha energia nem para viver meu dia, que já não era fácil. Que dirá inventar alguma outra coisa para fazer. Então, o dormir quebrou esse meu ciclo, assim. Então, eu passei a acordar com energia, meus dias passaram a ser menos, digamos assim, a demanda do Francisco diminuiu com essa história né, do cocô no vaso, e então a demanda tanto física, né, da minha ação física, quanto da minha ação psicológica, porque isso acabava, assim, me minava as forças mesmo, porque você está falando isso dos desafios de uma mãe com as novidades, o desafio com a mesmice também, o desafio de você lidar com as manias que seu filho tem, com as limitações que ele tem, e uma dificuldade de projetar um futuro. Porque, de novo, enquanto criança é criança, gente. Criança é loirinho, é fofinho, faz umas coisinhas outras erradas, às vezes é pirracento, seja neurotípico ou não, mas é criança. Quando vai ficando maiorzinho, adolescente, ninguém tem muita paciência. Já está complicado aí, não deram limite para esse menino. E às vezes não é uma desordem, às vezes a criança tem às vezes o barulho do lugar incomoda, ou alguma coisa aconteceu, e a pessoa tem uma falta de controle daquela situação, coisa que a gente controlaria, né? Que a gente falava, calma, nossa, esse lugar aqui, deixa eu sair daqui que não está legal. Às vezes a pessoa não tem esse discernimento. Então a importância de ter um lugar. As terapias meio que acabam quando as crianças crescem, viram adolescentes e adultos. A escola acaba, né? E o que fica, né? O médico. Então, os óleos essenciais é uma maravilha para isso. É um cuidado de sempre, entendeu? Da criança até o adulto, para todas essas questões emocionais e físicas também, porque isso é importante. Meu filho, como ele não verbaliza muito as coisas, outro dia eu vi ele estranho. Ele estava estranho, ele estava meio com a cara de aborrecido, e ele é sempre alegre. Eu falei, Fran, tá doendo alguma coisa? Aí ele meio que pôs a mão aqui, depois eu vi que ele estava assim, meio se dobrando, eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Peguei um óleo, passei, falei, de repente é uma dor de cabeça. Passei um óleo essencial aqui, fiz uma massagem, aí depois eu vi isso, eu passei um Zengeste, dei um Zengeste também, que é um mix para auxílio digestivo. Olha, passou assim uns 15 minutos, esse menino deu uns 10 arrotos e soltou uns puns também, assim, e voltou a ficar bem.
Ou seja, ele estava com incômodo ali, e diferente da Rosa que fala, mãe, minha gargantinha tá arranhando, cadê o olhinho? Ela já pede com 6 anos, com 5 anos ela já pediu. Aí eu faço, faz um gargarejo. Ele não tem essa comunicação, mas eu consegui ajudar ele naturalmente, sem ter que dar, sei lá, um remédio para dor, um outro remédio para sei lá o quê, eu tenho que ficar dando tiro no escuro, e eu nunca fui muito fã de medicação, porque corticoide nele dá efeito, todo medicamento agita a criança, deixa ela mais agitada mesmo, dá uns efeitos colaterais, vamos dizer que a gente, de novo, quem tem uma consciência, a gente lida e sabe, isso foi o remédio que eu tomei com azia, você lida com isso melhor. Uma criança que não tem muita comunicação, isso desorganiza ela, às vezes atrapalha ela dormir, ela não dorme, porque ela está com incômodo intestinal, só que ela não sabe falar, mãe, não tá legal, o que eu comi não bateu bem. Então, os olhos para isso é uma maravilha, você consegue ler a pessoa e cuidar ali, ter aquela farmacinha natural e de ali pensar, bem, eu acho que ele está precisando é disso no momento, né? Então, olha, é uma coisa maravilhosa que Ô, aconteceu. Vê, olha só, o que que eu gosto de indicar para as minhas clientes quando elas compram um kit. A primeira coisa que eu falo para elas, quando a gente vai cuidar dos filhos autistas, é que elas tenham em casa os rolons, os vidrinhos, para a gente deixar mais prática a rotina deles, porque às vezes você vai ter saída, às vezes vai ter alguém que vai ter que fazer aquele uso dos olhos. Então, uma dica que eu dou muito para elas é isso: ó, antes da nossa consulta, vamos comprar os rolons para você ter em casa, porque aí nós vamos fazer blends para a criança e para você também. E uma outra coisa também que eu tenho indicado. O óleo de copaíba e o frankincense, como a Vê disse, são óleos indispensáveis para o cuidado de crianças autistas. E eu sempre gosto de deixar um blend pronto e aplicar na coluna pelo menos 2 vezes ao dia. E eu sempre falo para a mãe para elas também utilizarem esses óleos. Se ficar mais fácil para elas, que no momento que ela for aplicar o blend, que elas utilizem também. Se puder, que elas façam uso da maneira que elas escolherem, às vezes copaíba sublingual, ou 2 gotas de frankincense na nuca, ou aqui, porque aí a mãe não vai se esquecendo de cuidar dela. Às vezes a gente vai deixando de lado e vai esquecendo da consciência de que a gente precisa estar bem. Então, essa é a dica também que eu quero dar para comprar os rolons, usar sempre o copaíba e frankincense, não só na criança, mas também nas mães, e ter olhos para as questões específicas da criança. Ou seja, tem umas que são mais típicas, por exemplo, a questão da dificuldade do sono. Para mim, ver os olhos que eu mais gosto de trabalhar para isso são lavanda, o Brief, o Mangerona, Vetiver, são óleos que eu gosto muito de indicar. E você, quais são os óleos que você indica quando a criança tem essa dificuldade do sono? O cedro. O cedro não é um óleo caro, é um óleo maravilhoso que relaxa, e a mãe vai poder cuidar do sono e também fazer um blend para concentração, para a questão do foco. Então, o cedro é um óleo que eu gosto de indicar. Para essas questões do sono, quais que você gosta de indicar também? O Francisco, por muito tempo, agora te falo que ele está mais só no difusor, que ele regulou mesmo, porque os óleos essenciais trazem esse equilíbrio, né, para o corpo. Então, por muito tempo, 3 vezes ao dia, a gente usava os óleos essenciais, e de noite, principalmente ali, ele sentado para comer, eu usava frankincense, lavanda e o vetiver, e fazia uma massagem na coluna. Eu amo o cheiro do vetiver, tem gente que não Também gosta muito. amo. Aí eu fazia
em mim, né? A mão sobrava alguma coisa, eu passava na nuca, cheirava, que eu falava, nossa, que delícia. E passava na sola dos pés dele. Às vezes o Brief, passava às vezes o On Guard para imunidade ali, mas que a lavanda sozinha não fez sucesso aqui em casa. Eu falei com a Polly, eu falei, que estranho, porque todo mundo ama essa lavanda, eu tô achando que esse menino tá mais agitado. Eu não sei se ele não gostou do cheiro, ou se realmente é um efeito que eles falam, né, que algumas crianças, né, algumas pessoas, né, não têm o efeito completamente relaxante da lavanda. Não é comum, mas existe uma porcentagem, não sei se é 3% de quem usa lavanda de não funcionar. Francisco foi um desses. Mas eu sempre associo a lavanda, aí hoje eu gosto de associar a lavanda a um cítrico e ao amadeirado. Então, no difusor, eu gosto da lavanda com a laranja, o turmeric e o cedro, ou o vetiver, aí eu vario o cedro com o vetiver. Às vezes, se eu vejo que outra coisa que o Francisco tinha muito, é tipo uma alergia. Todo mundo aqui é muito alérgico. Brief aqui também é outra coisa que eu vivia de antialérgico, hoje é o meu companheiro inseparável. Eu e do meu marido também. E o Francisco tinha tipo uma rinite ou uma sinusite crônica, algo que ele tinha sempre uma secreção, e às vezes ele tinha mania de pegar, chicletar, que era uma mania horrorosa. Quando fazia isso em público, a gente quase morria. Pegava, tirava, voltava com a meleca. E aí, com o uso, eu acredito também, da copaíba, direto do Brief, isso passou. Ele não tem isso mais, ele teve isso por anos, assim. Então, de vez em quando eu vejo ele fungando na hora de dormir, na hora de deitar, que ele tá assim, eu faço uma massagem aqui no peito do Brief. Na hora do sono, né? É. E uso uma mistura também, que depois eu tenho que abrir aqui para lembrar mais ou menos. Não conquistei ainda. O Francisco ainda escapa xixi na cama. Uma mistura que tem manjerona, copaíba, e eu tenho que dar uma olhada aqui que eu não estou lembrando quais outros, mas desses dois eu lembro, para essa questão da enurese. Então, também que leva ali alguns óleos relaxantes. Então, às vezes eu faço na barriguinha dele, faço na sola dos pés, faço aqui na nuca também. Então, Você assim, vai já usei alternando mais esses o óleos. vetiver, hoje eu tenho usado mais para isso, porque as coisas vão, às vezes são cíclicas, né, também. Uma coisa legal que você falou, Vê, é que os óleos essenciais, diferente dos remédios, você vai utilizando menos no decorrer do tempo. Às vezes, aquela questão do sono, ela fica resolvida, aí você vai trabalhar outro aspecto. E enquanto, né, a gente vê o uso dos remédios com o passar dos anos de uma maneira absurda, né? Então, Aumenta, né, geralmente. só aumenta, é impressionante. E ver, além do sono, a gente recebe também dicas, né, pedido de auxílio com relação à impulsividade, à irritabilidade durante o dia também. O Francisco tem isso? Já teve? Você já usou os olhos ou não? Ele não tem Não é uma essas característica questões. dele, Uhum. mas eu gosto para isso também do vetiver. É um que eu gostava, porque eu acho que o vetiver traz esse centramento, o vetiver com frankincense, traz também essa presença para o agora, né? Uhum. Trazer a pessoa para aqui, né? Para não, né, estar naquela Dispersar. agitação. Então eu usava, por muito tempo eu usei sim antes de ir para as terapias, para tentar ajudar nesse estar, nesse ficar. Hoje Isso. eu uso mais o Tinker, Uhum. e uso essa misturinha que eu mostrei, que é do frankincense com a copaíba e o DDR. São Isso. óleos que eu uso hoje também com esse intuito, que eu acho que, né, o DDR é muito indicado, né, para as questões assim neurológicas. São os três assim que eu acho, é o frankincense, a copaíba e o DDR. Se eu tivesse que falar três para essa questão neurológica, e esses outros aí para fazer essa questão auxílio, seja anti-inflamatório, ou seja, calmante. Tentando lembrar um que eu gostava também.
que tinha esse efeito mais tranquilizante. Não sei se eu associava o cítrico, mas aí o cítrico você tem que ter o cuidado, né, por causa durante o dia, mas acho que eu gostava de usar a bergamota também. Acho que Tem que era tomar bergamota. cuidado. Você É. sabe que durante o dia eu tenho algumas crianças que eu cuido que tem essa questão de impulsividade, de irritabilidade, de ficar fora de si. E os óleos que eu gosto muito de trabalhar são os blends da Doterra para as emoções, que seria o Balance. Aí você já pode deixar um rolão pronto. Aí eu coloco geralmente entre 25 a 30 gotas de Balance, uma diluição boa, Em 10 forte, né? ml, né? Em 10 Uhum. ml, ou o Steri, ou também o Adaptive, que é Uhum. um blend que auxilia muito, e principalmente na questão de crianças que ficam irritadas demais porque não conseguem focar naquilo que elas têm que fazer. Porque eu falo muito para as mães observarem o motivo que fez com que aquela criança ficasse fora de si. Às vezes pode ser um brinquedo, às vezes pode ser ela querer ver alguma coisa, fazer alguma coisa e não conseguir por estar dispersa demais. Ou no Então, meu tem caso, eu várias não consegui razões. comunicar, né? Tem muita criança Nós que vamos é falar disso presa também. numa falta de comunicação, né? Às vezes é uma falta de fala. Então, tudo isso é acompanhado por nós de uma maneira única, né? A gente vai sempre vendo se está dando certo, se não está. Então, essas dicas de óleos para você usar em crianças autistas irritadas são dicas que são muito válidas e legais de serem usados. E a Eu ver. eu tenho uma amiga que me trouxe um relato do Balance. Ela tem um filho, ela fala que às vezes ele tem uma crise de irritabilidade e que um dia abraçou ele, lembrou do Balance, passou nele e ficou abraçada nele assim, passou nela também e tentando que ele inalasse aquilo. Ela falou, Verônica, foi muito legal. Muito Como legal. ele se acalmou, Exatamente, exatamente. entendeu? Claro que você pode também fazer um blend com manjerona, vetiver, outros óleos, né, que são bem aterradores, que vão te deixar mais calmos, mas os blends, o bom é que eles são mais práticos, eles já estão prontos, e às vezes para o dia a dia é melhor, mas também nada impede de usar os blends. Uma outra questão que você disse, que é o que você trabalha sempre com o Francisco é a questão da verbalização. Eu gosto muito de falar, quando a gente trata nesse aspecto, eu gosto muito de falar do spearmint, do lavanda, do bergamota, do frankincense. São óleos que a gente trabalha muito, essas questões da verbalização. E um resultado que eu tenho tido é com o Stronger do Kit Kits, o blend da imunidade da Doterra, que tem auxiliado algumas crianças que têm dificuldade na fala. Eu gosto muito de indicar que passe aqui no Gogó. Ele tem rosa, que é um óleo extremamente potente, tem frankincense, tem óleos muito bons para isso Acho que tem um também. cítrico também, não tem? Eu vou ver Acho que o aqui. Stronger tem um Eu estou cítrico. com o livro aqui. Peraí. Vou ver aqui e te É, falo. E você, Vê, quais são os óleos que você gosta para verbalização? olha, nessa parte eu ainda não tive também sucesso, assim, igual eu te falo, assim, a lavanda é um que ele não deu lá muita conta, que é o mais indicado, né? Uhum. Essa dica aí do Stronger é legal. Eu já Isso. tentei a bergamota, eu deixo geralmente um difusor próximo a ele, igual eu falei que ele tem essa dificuldade com o cheiro de inalar, né? Já tentei colocar na minha mão e pôr para ele inalar, até mesmo quando ele, assim, está congestionado, ele não consegue, então tem que ser por massagem mesmo, ou difusor. O difusor ele gosta. Então eu tento colocar ali a bergamota, aí ali eu ponho às vezes a lavanda, eu sempre misturo uma flor, eu gosto de misturar uma flor, um cítrico e um aterrador, uma raiz, né, um caule. Então ali geralmente eu faço essa mistura.
Sabe um outro que não deu muito certo aqui em casa, que para algumas crianças é indicado, é o rosemary, é o alecrim. É o óleo do O ale foco, né? mas deixou o Francisco muito agitado. Já Interessante. o o Intune, né, e o Tinker, não. Então são outras composições, né, tem um deles que tem até o alecrim, mas não tem esse efeito. Olha, esse menino ficava igual um esquilinho, assim, correndo pela casa. Isso. Então, Então, não para uso verbalização, você não usa o lavanda, porque você não gosta, né? e Do ele não cheiro. gosta, né. Ele É. não gosta. Sabe um óleo, Vê, que às vezes você pode tentar? É o Petit Grain, que é um óleo que os elementos químicos dele, eles são um pouco parecidos com o lavanda e não tem aquele cheiro floral. É. O meu chegou tem 3 dias que eu estudei um Então, pouco sobre ele e eu peguei. Eu tenho o experimenta. rosa, que eu vou experimentar mais o rosa com ele também. Outro dia eu usei o jasmim nele, eu achei que foi legal. Então, esses óleos de flor eu sei que estão ligados a trazer a comunicação para fora, né. Exatamente. Então, o Petit Grain você pode fazer, às vezes, um blend com spearmint, às vezes um também para deixar ele mais calmo, para ele poder conseguir começar a soltar mais a voz. Agora, o Stronger, Vê, ele tem cedro, ele tem lícia, ele tem cubeba, olíbano e rosa. É, Então, eu são achei que óleos. tinha um cítrico, então eu Não, confundi com não o tem. Então, fica a dica aí. Faz é, um teste ótimo. utilizando por 20, 30 dias, vai ser muito bom. E vê, sobre o aspecto neurológico, você disse, né? A gente falou do óleo de copaíba, do frankincense, tanto que a Clau perguntou aqui quais óleos que ele ingere. Clau, ele ingere o cúrcuma, Frankincense, frankincense, copaíba, copaíba, turmeric. isso, O que é o turmeric cúrcuma, né? que é a cúrcuma, e o DDR Prime. Isso. E aí, falando sobre a questão neurológica, a gente acabou de falar, né, dos óleos, e fala um pouquinho assim, qual que você sentiu um efeito maior? O DDR Prime é sensacional, né? É um óleo que todo mundo tinha que ter em casa, porque além de ter essa questão de ser antioxidante, ter um trabalho de combate aos radicais livres, ele cuida muito para que a gente tenha células saudáveis. Ele foi um que te deixou assim impactada ou não? Foram os três com É. cúrcuma? Olha, Conta um pouquinho. o Francisco ele não tem, assim, de falar nada nele que seja assim, pô. Eu conheço crianças assim que, nossa, eu fiz isso, foi ótimo. Aí passa um tempo, a É com criança o teve uma tempo queda. linear, né? Não, mas tem crianças que são mais assim, Sim, mas o Fran não, né? de subir desse. O Fran não, o Fran dificilmente ele tem uma regressão, assim, uma coisa que ele aprendeu não fazer mais, né? Ou sei lá, passou a dormir, não dorme mais. Ele vai conquistando as coisas assim. Então, eu acho que sim, que depois do DDR eu senti uma uma ele faz mais uns barulhinhos, assim, ele tem uma intenção melhor de comunicação, mas como eu sempre usei eu não parei de usar o frankincense, apesar do DDR ter o frankincense, eu mantive aí esse conjunto, então para mim é os 3, eles são, assim, para mim inseparáveis, digamos, sabe, É isso mesmo. Tem uns que a gente tem neurologicamente. que utilizar sempre, não tem E jeito, E e o meu aí caso particular, eu falo de medicamento, mas mesmo quem toma medicamento não impossibilita que use os óleos, muito pelo contrário, os óleos podem trazer aí um suporte, né, uma outra coisa, ou melhorando aí os efeitos de uma medicação para quem precisa ou toma uma medicação, trazendo, sei lá, se a criança tende à apatia, tem óleos que vão trazer a criança mais, né, para fora, vão dar mais ânimo para a criança. Crianças que são muito agitadas, mesmo que tomem medicação,
podem ter os benefícios dos óleos de dar uma serenada, né, de melhorar. Então, eu não costumo dizer, assim, que é um ou outro não. Eu É acho um que a gente conjunto. pode conciliar, né, vários tipos de intervenções, assim, ainda mais porque os óleos são naturais, né, então. Ótimo. Ô, Vê, duas coisas que eu quero te perguntar para a gente finalizar. É a questão da concentração, que é uma demanda, né, que sempre é colocada para nós para poder cuidar das crianças autistas. A gente tem o Tinker, que é o blend do Kit Kids, que é maravilhoso. Tem o Intune, o Cedro, o Vetiver, que você pode fazer também um blend com eles. Quais outros óleos que você indica para essa questão de foco, de concentração, para auxiliar nas terapias do dia a dia? Quais que você costuma usar? Eu aqui, a minha experiência é mesmo com essa misturinha do DDR com frankincense e copaíba, Ajuda o para vetiver foco. Ajuda e para o o foco. vetiver, sim. Eu uso ele 3 vezes ao dia e sempre antes de ir para a escola, e intercalo, às vezes eu uso o Intune, às vezes eu uso o Tinker, mas eu ainda não parei, eu tô para fazer isso, assim, eu vou ficar 1 mês usando só o Intune. Sabe, assim, eu ainda tenho que fazer essa experiência, Intune é depois vou fantástico. ficar 1 mês só usando o Tinker, para eu ter um juízo aí, se entendeu? Se nesse mês eu consigo colher alguma informação, mas como eu disse, Francisco não dá muitas respostas rápidas, então as minhas pesquisas com ele não funcionam muito assim: "Ah, usa uma semana e vê o que que acontece", Não. né. Então, as coisas neurológicas, isso é importante dizer também, a questão do sono, às vezes, é muito rápido. Às vezes, não, assim, rapidamente, numa semana, assim, o sono da criança já pode mudar. Eu já tive relatos disso também. Tive relato também da questão intestinal, que eu tive essa conquista no meu filho. Eu indiquei para uma outra mãe que também tinha. Outro dia ela falou assim: Olha, foi Deus que te colocou no meu caminho, que eu nunca vivi essa tranquilidade intestinal aqui em casa. Olha que legal. Isso é uma Então, coisa que eu quero falar também, por quando você último. tem esse feedback de outras pessoas, isso valida a sua experiência, né, porque que a gente tem experiências muito particulares, né, com os olhos, tem algumas preferências, ou ou tentativas, né, que a gente faz, ou respostas muito individuais, igual eu prefiro a misturinha que eu faço ao Serenity, por exemplo. E eu conheço gente que ama o Serenity. Então, tem gente que não tolera a copaíba sublingual. Eu adoro e conheço várias pessoas que adoram. Então, a gente tem que observar isso também na criança, de ver o que que ela topa mais. Eles falam que até, tanto na criança, mesmo sem uma comunicação, tentar dar para cheirar e ver se tem algum que ela colhe mais. Tem criança que pega e tal. Eu, às vezes, eu dou pro Francisco e falo: "Passa aí, filho", e tem uns que ele passa, e tem uns que ele me entrega, tipo assim, que ele não gosta. É, Então é importante também a gente dar essa chance pra criança, seja qualquer criança, de dar essa chance dela também ter essa experiência com aromática. óleo e, às vezes, ela trazer para ela o que ali ela identificou, né. Ótimo. A Clau está perguntando se capim-limão você já usou alguma vez aí. Não, ainda com ele não. Eu até tenho ali, já usei uma vez ou outra no difusor, mas já usei mais para mim, para ele não. Nunca usou, né? É aquela coisa, assim, que a coisa tá dando certo, aí quando o time tá dando muito certo, você não tira muito jogador, assim, né, para trazer o do banco não. Então, no momento, Você como a nunca coisa tá usou. dando certa, né, eu vou tentar essas outras coisas. Uma outra coisa é o medo, isso a gente também já conversou em particular, eu ainda estou trabalhando isso com ele, o medo da chuva. Choveu granizo aqui em casa um tempo atrás, e ele tampa o ouvido. Eu tenho outros filhos de amiga minha também que não gosta de obra, não gosta de chuva, de trovão, e que eles comunicam: "É obra? É trovão?". Então, assim, o Francisco não, se ameaça chover, ameaça. Ventou, ele fecha a janela Uhum. e tampa o ouvido. Então, um receio do barulho que ele ouviu, né. Então isso aí também a gente está trabalhando com ele, Com com quais alguns óleos. olhos? Aí eu ainda estou tateando no escuro, ainda não tive boas respostas não. É. Já tentei o bergamota, Já tentou o Pisse?
O Peace, eu tenho o Peace aqui, já tentei ele O também. Peace com Juniper Berry é muito bom para o O medo. Juniper Berry chegou para mim recente, eu também ainda não usei ele, tenho que confessar, eu ainda não abri ele. Experimenta o Ylang Ylang também, com frankincense. Então, É eu um estou óleo que ainda trabalha fazendo muito. ainda experiências, mas então, assim, eu preciso tratar. Esses são os meus 2 focos hoje, vamos dizer, seria a enurese e esse medo. Isso, E ótimo. Ô, sabe que Vê, por último, nós já estamos finalizando, já são 9h05, sobre a questão digestiva. Quando eu comecei, né, a auxiliar com os óleos essenciais, eu estudei muito os óleos essenciais e o autismo, e vi a necessidade de fazer um tratamento, não só para alguma questão pontual, mas sobre esse aspecto todo que a gente falou aqui. Questão neurológica, das emoções, durante o dia, imunidade, inflamação. Então, é bom que vocês saibam, turma, que não é só um óleo específico que a gente tem que usar, são vários, é um conjunto realmente de uso dos óleos essenciais que vai trazer esse auxílio para a criança. E um desses aspectos é a questão intestinal. É sempre bom manter desinflamado, tanto que, como você mesma disse, né, que muitas mães fazem dietas, evitam o glúten, para poder fazer com que o estômago, que toda essa questão digestiva, ela seja muito boa para aquela criança. E tem 2 óleos que eu gosto de indicar muito, que é o melaleuca ou o Zengest. Sempre faço, indico, né, para as clientes fazerem um blend com desses óleos para elas irem cuidando dessa questão intestinal. Tem algum óleo que você gosta? Eu também adoro o Zendocrine, mas às vezes a mãe só comprou o kit, aí eu indico um desses eu 2. já Quais que usei. você gosta? Eu uso, igual eu te falo, no meu diário, o que resolveu aqui em casa foi o turmeric, que é a Olha que cúrcuma. legal. Para mim, assim, é um divisor de águas, antes de turmeric, depois de turmeric. Para essa mãe também, que me deu esse retorno, foi a dica que eu dei para ela e funcionou lá. O Zengest eu uso quando ele tem realmente alguma desordem mesmo, quando ele tem um incômodo, um desconforto. A Rosa, já a minha filha, ela tem mais. O intestininho dela também andava meio atrapalhado, então o Zengest é um que ajuda muito ela. Agora já tem um tempo que está tranquilo, mas tinha uma época que era recorrente, ela falava, minha barriguinha está doendo. Aí eu fazia massagem, às vezes o cheiro é muito forte, ela não gostava muito, ela preferia tomar uma gotinha, ela preferia beber uma cápsula, com 5 anos de idade. Ela preferia que fosse interno, porque na água também eles não toleram, na água o gosto eles acham Muito forte. forte. E então seriam esses, assim, tipo, e se tem uma dor de barriga, alguma coisa mais séria, eu já usei o orégano também, e tive boas Tópico. respostas. Tópico, aí o orégano só tópico, porque é muito forte, né? Exatamente, muito forte. Vê, obrigada. Vou parar aqui a gravação, porque aí nós vamos abrir para perguntas. Deixa eu só ver aqui. Obrigada a você.